Fala, fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, hein? Terceira aula agora sobre a região sudeste. Lembrando que na primeira, pessoal, nós trabalhamos as características naturais, né? A geografia física, clima, relevo, vegetação, hidrografia. A aula passada trabalhamos um pouquinho aí sobre a sua ocupação, o seu processo de ocupação, suas características demográficas, um pouquinho ali sobre o processo de industrialização, como que a região sudeste se tornou a locomotiva do Brasil, né, como muitos costumam dizer, né, ou seja, como que se iniciou o processo de industrialização aqui no Brasil e mais especificamente aí na região sudeste, certo? Aula de hoje, pessoal, nós vamos adotar o mesmo procedimento da apostila, que é separar, regionalizar essa grande região sudeste em sub-regiões econômicas, tá? Então a gente vai dividir um pouquinho e trabalhar as suas principais características. Falou? Vamos começar pela principal, galera. Qual que é a principal? O chamado Sudeste Metropolitano. Bate o olho no mapa aí, ó. Tá vendo? Essa área aí, moçada, que engloba as duas grandes metrópoles nacionais, né? São Paulo e Rio de Janeiro, que para alguns autores já é uma megalópole, né? Assim como também engloba uma cidade importantíssima chamada Campinas. O que destaca-se, pessoal, no chamado Sudeste Metropolitano? Bingo! A sua grande, intensa rede industrial. Nós temos uma indústria super diversificada nessa região, né, pessoal? Seja ali pro lado de São Paulo, seja pro lado de Campinas, seja ali pro litoral, né, região de Santos, pegando o Vale do Ribeira ali, ó, o Vale do Paraíba indo em direção ao Rio de Janeiro. O forte aí é a rede industrial, certo? Então nós temos muitas indústrias nessa região do Brasil, principalmente aí no caso que nós estamos falando da região sudeste. Só que além disso, pessoal, as pessoas esquecem dos chamados cinturões verdes. O que é isso? São cidades que ficam do lado dessas cidades maiores e que tem uma função claramente agrícola. Para quê? Produzir legumes, verduras, né, hortaliças diversas aí para suprir esses grandes centros urbanos. É o caso, por exemplo, de Mogi das Cruzes, ali do lado de São Paulo, onde essa foto aí foi tirada, que vocês estão vendo aí, ó. Você tem ali uma agricultura, uma policultura, para falar a verdade, né, para abastecer os grandes centros, ok? Além disso, poderíamos destacar também a pecuária leiteira, pessoal, isso na região lá do Vale do Paraíba. Quando nós falamos em Vale do Paraíba, significa que é onde está cravado o rio Paraíba, certo? Nós temos uma forte pecuária leiteira lá e também temos, próxima à região de São Roque, Sorocaba, um grande centro de fruticultura, pessoal. Quem já foi para São Roque sabe o que eu estou falando, né? Tem uma produção de suco de uva e de vinhos muito grande, tá? Bem próximo aí da nossa capital, São Paulo, certo? Mais uma região aí, pessoal, ou melhor dizendo, mais uma sub-região econômica, tá? Iremos aí para o chamado Oeste Paulista. Dá uma olhadinha no mapa de São Paulo aí, ó. Estão vendo? Pega a maior parte do estado de São Paulo, né, pessoal? É onde temos localizada a cidade de Piracicaba, ou ainda Barretos, ou ainda Araçatuba, passando até mesmo por Presidente Prudente, já bem na pontinha do estado, né? Bem para o lado oeste do estado de São Paulo. A predominância aí, pessoal, com certeza é a pecuária extensiva. Pecuária, no caso de corte, tá? Fornecimento de carne. Só que quando nós falamos em pecuária extensiva, pessoal, ainda assim em algumas regiões nós temos uma pecuária que transita para o intensivo, tá? Por quê? Porque tem muito capital investido. É uma pecuária com muito capital investido, com uma produtividade muito alta. Só tem pecuária nessa região? Lógico que não, pessoal. É de um dinamismo fantástico esse chamado Oeste Paulista, né? Você tem, por exemplo, cana-de-açúcar, né, entre Piracicaba e Ribeirão Preto, né? Nesse meio que eu busquei colocar para vocês aí. Nós temos laranja, a começar, por exemplo, aqui da região de Limeira, que é vizinha nossa, ou ainda passando pelo centro do estado, região de Jaboticabal, Araraquara, né? Então temos muita produção de laranja. O estado de São Paulo tem uma liderança fantástica na produção de laranja aqui no Brasil, né? E também a soja, pessoal. Em algumas porções do Oeste Paulista nós temos aí a cultura da soja, certo? Mais uma sub-região, galera. Vamos lá, ó, o chamado Triângulo Mineiro. Quanto de vocês já ouviram falar o Triângulo Mineiro? Mas o que é o Triângulo Mineiro? Aqui, pessoal, ó, esse destaque aqui. Tudo bem que alguns alunos olham e falam, eu não estou vendo triângulo nenhum aí. O triângulo aí, pessoal, seria formado, ó, da confluência aí do rio Paranaíba com o Rio Grande, né? Em tese, aí você tem a formação de um triângulo, né? Um triângulo aí. Diga-se de passagem, pessoal, que do rio Paranaíba com a junção do Rio Grande é que nós temos a formação do chamado Rio Paraná, que é um rio importantíssimo no contexto aí do Mercosul, certo? O forte, pessoal, detalhe, hein? Nessa região do Triângulo Mineiro nós temos duas cidades importantes, muito importantes. Uma é Uberaba e a outra é Uberlândia. Uber e Uber.
Aí você fala Uber, o teu aluno pensa Uber. Mas não, pessoal. A ideia de Uberaba e Uberlândia, esse Uber vem do Uber, que seria a teta da vaca. Sim. Aliás, esse CD é muito bom, pessoal. Esse disco aí, essa obra é muito boa, vale a pena, tá? Uber vem da tetinha da vaca, pessoal. Então, a atividade preponderante na região do Triângulo Mineiro é a pecuária, pessoal. Só que no caso aqui, a pecuária leiteira, principalmente. Tem a de corte, tem a fornecimento de carne, sim, mas tem pecuária leiteira também. Nós temos aí uma pecuária com uma altíssima produtividade, pessoal. Uma região aí que tem um potencial muito grande para pecuária, certo? Além da pecuária, se destaca também a policultura. Por quê? Porque temos produção de soja, temos produção de arroz, tem produção de milho, tem produção de algodão e tem produção de cana-de-açúcar, pessoal. Então, realmente é uma região muito rica aí do território mineiro, né? Da região de Minas Gerais, certo? Então, essa região do Triângulo Mineiro aí é uma região muito propensa ao que nós chamamos de agro, certo? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né, pessoal? E realmente essa região aí é muito forte nesse sentido, ok? Mais uma sub-região, o chamado Sul de Minas. Fica ali entre Minas e São Paulo, né? Sul de Minas, pessoal, nós temos como destaque duas cidades, tá? Santa Rita do Sapucaí e Poços de Caldas. Tá. Quando nós falamos em Poços de Caldas, vem na cabeça de muitos alunos o doce de leite. De outros vem a produção de queijo. Não tá errado, pessoal. Posso falar a verdade para vocês, não tá errado. Por quê? Porque um dos fortes dessa região é realmente a pecuária leiteira, né? Então a produção de derivados, queijo, manteiga e até mesmo doce de leite que vem depois aí, realmente é muito forte, tá? Só que além da pecuária leiteira, tem uma atividade importantíssima que poucos alunos lembram nessa região, que é a atividade cafeeira, pessoal. O café casou com essa região aí, porque é uma região um pouco mais elevada, planaltos elevados, região ali da Serra da Mantiqueira. Então nós temos um clima um pouco mais propício para o café, a temperatura não é tão alta, o café pegou maravilhosamente bem nessa região, tá? E outra coisa, moçada, Santa Rita do Sapucaí é um tecnopolo de telecomunicações. Nós temos empresas como essa que vocês estão vendo aí, a Nice, que é uma empresa italiana, e todas elas trabalham com componentes do ramo de telecomunicações, né, de telefonia e por aí vai, tá? Então é uma região que vem se desenvolvendo muito nesse sentido, assim como também com as suas estâncias hidrominerais, como é o caso de Poços de Caldas, né, pessoal? Tem algumas águas diferenciadas, isso acaba atraindo muito o turismo, né? Principalmente aí turismo da terceira idade, tá? É muito atraído para a região de Poços de Caldas por causa dessas águas, né? Algumas águas termais, inclusive. Aí você vai falar, mas da onde que vem isso? Então, pessoal, o que poucos alunos sabem é que em eras geológicas passadas, a região de Poços de Caldas era uma região de um grande vulcão. Então nós temos aí nessa região de Poços de Caldas, entre São Paulo e Minas Gerais, uma área de um vulcão desativado. Não tem mais perigo algum, tá, pessoal? Já está aí desativado há muito tempo, tá? Esse vulcão aí já está inativo, a palavra desativado é feio, né, pessoal? Está inativo já há centenas de milhões de anos e não tem risco algum, tá? Mas o legal dessa imagem aérea que vocês estão vendo aí, que mostra Poços de Caldas e a sua vizinha Andradas, é que você percebe claramente assim uma bordinha de relevo que representa muito bem como se fosse um topo, né? A borda de cima, né, do vulcão. É muito interessante isso, tá, pessoal? Poucos alunos sabiam disso daí também. Perfeito? Pois bem, mais uma sub-região, galera. O norte de Minas. Cara, aqui é problema, hein? Dá uma olhada no mapa, ó. Tá vendo? Norte de Minas, pessoal, tem uma cidade de destaque apenas, a cidade de Montes Claros. É uma região é uma sub-região, desculpa, que se considerarmos a região sudeste, pessoal, ela é a menos dinâmica economicamente falando. Isso se deve muito às suas características naturais. Vocês não vão lembrar, 2 aulas atrás, mas eu vou relembrar vocês, pessoal. É uma região com predomínio de clima semiárido, meu. Você tem uma transição de um clima aí úmido para um clima mais seco. Então é uma região de clima semiárido, é uma região que tem um predomínio de vegetação de caatinga. Sim, pessoal, estou falando de sudeste, não estou falando de nordeste, não. Então, querendo ou não, é uma área que tem uma dificuldade muito grande para você conseguir desenvolver atividades que tenham um dinamismo econômico. Você vai ter, por exemplo, aí, ó, só para vocês terem uma ideia, o norte de Minas é uma área de atuação da SUDENE, pessoal, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Professor, mas Minas Gerais não é no Nordeste. Não é, pessoal, mas o norte de Minas, onde vocês estão vendo essa região aí pintadinha, né, mais o extremo norte de Minas, é uma área onde você tem um clima semiárido característico, uma caatinga característica. Então, naturalmente falando,
ela lembra muito o sertão nordestino. Lembra muito. Então, as mesmas políticas que são implantadas nessa região do sertão nordestino acabam sendo implantadas aí no norte de Minas. Por quê? Porque o seu complexo natural, clima, relevo, vegetação e hidrografia são muito semelhantes. Consequentemente, a economia também puxa muito, pessoal. Por exemplo, ó, pecuária extensiva, só que uma pecuária extensiva de baixa produtividade, porque você não tem como ter muitos pastos ali o ano todo disponível. Então, são animais mais magros, são animais que demoram para engordar. É uma pecuária de baixa produtividade, tá, pessoal? Assim como a agricultura, ela também é de baixa produtividade. O que vem ganhando um pouquinho mais de destaque é a silvicultura, pessoal. Algumas áreas que são um pouquinho mais úmidas são utilizadas para o plantio aí de espécies como o eucalipto, né, cuja madeira acaba sendo utilizada aí depois para a área de construção civil e até mesmo a indústrias de papel e celulose do sul da Bahia, tá? Só que, moçada, temos que lembrar uma coisa, tá? Espécies como essa consomem muita água do solo. Não seria a melhor espécie para essa região, né? Mas não podemos falar nada nesse sentido, né? É o que está dando um pouquinho só de dinamismo econômico para essa região. Mais uma aí, galera. O Sudeste Oriental. Onde fica isso? Aqui, ó. Você tem praticamente a feição leste do estado de Minas, o estado do Espírito Santo e praticamente o centro-norte do Rio de Janeiro, certo? Destaques: Campos dos Goytacazes, né, no Rio de Janeiro, e a cidade de Aracruz, no estado do Espírito Santo. O forte dessa região, pessoal, a atividade principal é a atividade canavieira, ou seja, a produção de cana-de-açúcar. Mas também nós podemos encontrar café, graças a esse relevo mais elevado, então tem aquela questão de que a temperatura é um pouquinho mais baixa, né, favorece bastante. Tem também a silvicultura, que nós acabamos de falar agora, né, do norte de Minas, essa porção do norte do Espírito Santo também, assim como o sul da Bahia. Alguns autores estão chamando essa região de deserto verde, né, porque você tem ali vegetação, mas é uma vegetação que vai ser abatida para outras finalidades, né? E nós não podemos deixar de lembrar, pessoal, aí da extração de petróleo que nós vemos e possuímos no litoral do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, Bacia de Campos, né, que foi a primeira grande bacia petrolífera explorada aqui no Brasil e que traz muitos dividendos, né, traz muita renda, traz muitos royalties, tanto para o estado do Espírito Santo quanto para o estado do Rio de Janeiro, que depende muito disso daí, tá? É uma grande fonte de divisas aí para o Rio de Janeiro, ok? Mais um aí, moçada, o chamado Vale do Ribeira. Dá uma olhada no mapa de São Paulo aí, ó. Vale do Ribeira, pessoal, é o extremo sul de São Paulo. É um estado de São Paulo que não existe no estado de São Paulo, pessoal. Quem já foi lá sabe o que eu tô falando, tá? Os únicos destaques aí, ó, cidade de Registro, e poderíamos também citar a cidade de Eldorado, que eu não coloquei aí, que é a terra do nosso presidente, né, do Jair Bolsonaro. Essa porção, pessoal, do sul do estado de São Paulo, ela é muito atípica, ela é muito diferente do restante da região sudeste, e principalmente diferente do restante do estado de São Paulo, que é tão dinâmico economicamente. Por quê? Porque é uma região onde nós temos a maior preservação de Mata Atlântica no estado de São Paulo. Tem muitos parques, pessoal. Entre eles, por exemplo, o chamado Parque do Petar. Não sei se vocês já ouviram falar. Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. O Petar, pessoal, é a região do estado de São Paulo com maior conservação da chamada Mata Atlântica, pessoal. E, curiosamente, o forte deles não é apenas o fato de ter essa vegetação exuberante, mas também é que nessa região do estado de São Paulo que nós temos uma grande quantidade de cavernas, pessoal. Os espeleólogos fazem a festa nessa região. Por quê? Porque dentro do Parque do Petar tem muitas cavernas, tá? Uma formação calcária riquíssima, sendo que o núcleo principal lá é chamada de Caverna do Diabo, né? Porque a aparência é muito feia mesmo se você observar. Mas por dentro é maravilhoso, é muito lindo e vale a pena uma visita. Aí vocês vão me perguntar assim, mas o que vai girar economicamente numa região como essa? Pessoal, como eu falei para vocês, o fato de ser uma região mais preservada de Mata Atlântica não é porque foram bonzinhos lá não, é que realmente o relevo lá ele é mais sinuoso, como vocês podem observar aí, né? Você tem uma reentrância da Serra do Mar ali em direção ao continente, então é mais elevado o relevo, então você tem ali toda aquela declividade, né? Aquela área toda tensa quando nós falamos em relevo, então o acesso acaba sendo um pouco mais difícil. É uma área com acesso, como eu falei, um pouco mais dificultoso, então isso favoreceu bastante a manutenção dessa vegetação, tá? Tanto é que muitos parques acabam sendo coordenados por grupos de descendentes de quilombolas. Inclusive o Parque do Petar, pessoal, tem muitos núcleos lá que são
cuidados administrados por quilombolas, por descendentes de quilombolas. É muito interessante isso daí, tá? Economicamente, de forma viável, nós temos uma produção gigante de banana, porque a umidade lá é muito grande, então isso favorece muito a produção de banana. E graças aos imigrantes japoneses que nós vimos na aula passada, pessoal, a produção do chá na região ali de Iguape, também é uma cidadezinha importantíssima ali da região do Vale do Ribeira. Então nós temos a produção de chá, que é essa espécie aí vegetal muito utilizada para fazer em efusão, para fazer o chamado chá, ok? E mais uma região, pessoal, essa última, o centro de Minas. Olha no mapa aí, ó. Essa região do centro de Minas, pessoal, ela é extremamente importante para a economia do país todo, tá? É onde nós temos Belo Horizonte, não que Belo Horizonte seja a maior economia, não é isso. Mas é nessa região que nós temos o chamado quadrilátero ferrífero, pessoal, onde se produz aí 75%, praticamente 3/4 de todo o ferro do território brasileiro. Então, uma área que se destaca demais, pessoal, pela extração mineral. Só que, infelizmente, nos últimos anos, né, pessoal, fomos brindados aí via irresponsabilidade ou por uma soma de atos irresponsáveis, fomos brindados aí com desastres ambientais, como é o caso de Mariana em 2016 ou ainda em Brumadinho em 2019, onde tivemos rompimento de barragens, né, como nós já estudamos esse ano também, e nós tivemos aí um prejuízo gigantesco, né, perdas humanas e materiais, tá? Além, pessoal, da produção mineral, além da extração mineral, na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos também uma indústria automobilística muito forte, destaque ali para a fábrica da Fiat, e também uma indústria de base muito forte, muitas siderúrgicas localizadas nessa região, devido principalmente aí à área de extração mineral que nós temos aí de proximidade, que seria o quadrilátero ferrífero, ok? Enfim, pessoal, vocês viram que todas as regiões aí tem alguma coisinha, né? Tirando o norte de Minas, tirando o sul de São Paulo, né? Que seria ali o Vale do Ribeira, o restante, todas as áreas são muito dinâmicas economicamente, seja pelo setor primário, né? O agro, seja pelo setor secundário, né? Que seria ali as indústrias, ou mesmo pelo setor terciário, no caso de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, outras cidades médias como São José dos Campos, como Piracicaba, Ribeirão Preto, entre outras ali, que tem um setor de serviços muito diversificado e muito polivalente, certo? Dá uma lidinha depois na apostila aí, pessoal, lê parte por parte, pega esses mapas que eu coloquei para vocês, vai pausando, vai sentindo essas regiões aí, qualquer dúvida eu tô no chat aí com vocês, falou? Abraço, moçada, e até a próxima!